Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. E nesse vídeo eu vou trazer todo o cenário para vocês sobre a renovação de Memphis, porque a minha informação é que renova sim. Vou trazer tudo para vocês, todos os contextos, o que tá pegando, quais são as empresas, quais não são, é verdade, é mentira. Eu vou trazer tudo para você nesse vídeo, tá? Vamos falar também sobre o futuro do Corinthians no mercado da bola em cheque, é isso mesmo, tá? O Corinthians pode perder o seu planejamento financeiro para metade do ano e pode até terminar sem reforços, tá? Ou o Corinthians pode mudar de forma geral o seu objetivo inicial de mercado. E eu vou trazer tudo para você nesse vídeo. É muito interessante, tá? Tem notícias muito importantes para vocês do nosso Coringão, então fiquem até o final do vídeo, mas não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam também de se inscrever e hypar esse vídeo para ajudar a plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Estamos combinados, fiel? Bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração, porque quero iniciar aqui falando de Memphis. Fiel, qual que é o cenário, qual que é o contexto hoje sobre Memphis? Renova, não renova? Corintianeiro, é verdade ou mentira? Nos explique aqui, por favor, eu vou falar para vocês agora, tá? Primeiramente, o que a gente tem que entender. O Memphis Depay, ele aceitou, o próprio Memphis disse em TV holandesa, ele aceitou reduzir salários e gatilhos contratuais para continuar jogando no Corinthians. Mas mesmo diminuindo, ainda estamos falando de um salário de 2,5 milhões de reais, onde o Corinthians, pelas dívidas que tem, não teria condições de pagar 2,5 milhões de reais sozinho. Ele precisaria de ajuda, tá? Como começou todo esse alvoroço que o Memphis não fica no Corinthians? Pela seguinte forma, tá? A BID, que era uma das patrocinadoras que estava quase tudo certo para ajudar o Memphis a ficar, não chegou a um acordo com o Corinthians, porque o interesse deles não é só o Memphis, eles têm interesse também em Names Right, a preço de banana, eles têm interesse em continuar colocando a marca BID nas camisetas do Corinthians, então eles têm vários outros planejamentos, não chegaram no desfecho final, estão aí conversando com o São Paulo para ir patrocinar, ter os Names Rights lá do Morumbi, tá? Ponto final. Mas isso, o pessoal, fez uma tempestade em copo d'água, como se a BID fosse a única patrocinadora do mundo. O Corinthians tem a Esportes da Sorte, que já pagou 80% do Memphis no primeiro contrato e tem grande chance de ajudar com o Corinthians com o maior montante, porque ela é uma das maiores interessadas que um jogador midiático continue no Corinthians. E é interesse do Corinthians também ter o Memphis Depay para Libertadores e Copa do Brasil. Você pode gostar do Memphis ou não gostar, mas sabemos que ele tem muita qualidade técnica e poderia nos ajudar nesses possíveis títulos, tá? Então, mesmo que não tenha outras patrocinadoras, a Esportes da Sorte está aí para ajudar a bancar o Memphis e o próprio Corinthians também. O que pega? Os salários atrasados no Memphis, direitos de imagem, entre outras coisas, que passa dos 40 milhões de reais. Mas o próprio holandês já aceitou aí, vamos dizer, dissolver esse salário mensalmente em seus pagamentos. Só que mesmo assim para o Corinthians ficaria caro, se fosse só Corinthians Esportes da Sorte, o Corinthians tem que pagar aí, no mínimo aí 2 milhões mensais a mais para pagar esses 40 milhões. A grande questão é que a Natura também está na jogada e tem mais uma outra empresa na jogada. É questão de negociação. Negociações assim não se fecha do dia para a noite. Negociações assim não terminam aí numa reunião só. Isso leva tempo, isso é burocrático. Não precisam aí ficar perturbados. O objetivo principal do Corinthians hoje, até porque o contrato do Memphis vai vencer só no mês que vem, vai vencer na abertura da janela aí no dia 20 de junho, se eu não me engano. Então, fiel, o objetivo principal do Corinthians hoje é a renovação do Memphis. E as informações que chegam para mim é que é muito difícil que essa renovação não aconteça. Nem que se o Corinthians fizer uma renovação de 1 ano, nem que se o Corinthians fizer uma renovação aí de 6 meses, se for o caso, para terminar essa Libertadores. Mas o Memphis vai renovar com o Corinthians. São informações do corintianeiro. Ah, corintianeiro, mas o Ronaldo Giovanelli disse que o Memphis já tá fora. Quem que é Ronaldo Giovanelli na fila do pão? Um cara que só faz stand-up, que só faz comédia. Um cara que só fala de comédia, foi importante para a história? Sim. É conselheiro? Sim, corintianeiro. Aliás, quem é você perto do Ronaldo? Exatamente, eu também não sou nada. Mas não é só porque é um programa esportivo de televisão que a gente tem que dar toda a moral do mundo e tem que acreditar em tudo que os apresentadores falam. Olha esse babaca de Mauro César que eu trouxe hoje no Corintianeiro. Olha o babaca daquele Danilo Lavieri. O Casagrande eu até gosto, mas também errou muito hoje. O Neto fala borracha o tempo inteiro. Fiel, não é só porque é um programa esportivo que a gente tem que dar toda a atenção e acreditar tudo que os caras falam. Se os caras falar para cair da ponte, a gente tem que cair. Muito pelo contrário. Tem muitas informações defendendo todos os youtubers aqui, como o Capitão Corintiano, o Marcão da Fiel, o Corintianeiro. Eu não vou ficar citando outros canais, até para não fazer injustiça com todo mundo, porque às vezes eu esqueço um ou esqueço o outro, que trazem informações do Corinthians que às vezes muito antecipadamente do que eles próprios.
Então a gente tem que dar uma moral também. A minha informação pode até não bater com outros youtubers ou até mesmo com a televisão, mas a minha informação, que eu já cansei de acertar informação no Corintianeiro, que temos chegamos aí a 50 mil inscritos, muito próximo disso. Aqui já vamos alcançar os 10 mil inscritos, com 2 canais ativos aí para trazer informações do Corinthians para vocês. Já cansei de acertar informação, já errei também, mas a maioria é de acerto, tá? Que eu tô falando para vocês que o Memphis vai renovar com o Corinthians, tá? Hoje a tendência é que renove, mas o futebol é muito dinâmico. Pode chegar aí perto da renovação e o Memphis receber uma proposta melhor que a do Corinthians e ele sair. Pode chegar e o Corinthians decidir que não há outra saída a não ser desfazer aí, não renovar com o holandês. Mas a informação que eu tenho na data de hoje, no dia de hoje, é que o Corinthians já tem tudo verbalmente fechado com o holandês. Então vamos aguardar. Vamos manter a calma e deixar de ter conclusões precipitadas sobre a renovação do Memphis. Mas se renovar, muitos vão me aguardar, tá? Principalmente essa mídia principal, porque aí eu vou falar a verdade mesmo. Porque esses caras fazem só piada com o Corinthians, usam o Corinthians aí só de cortina de fumaça para ganhar audiência, para ganhar cliques. Tô falando da mídia principal, tá, fiel? Bandeirantes, Globo, as pessoas que trabalham. E a mídia, lógico que ela está louca pro Memphis não renovar, porque o Memphis ele é uma pessoa que atrapalha muito os rivais, né? Tudo que é contra os rivais, eles vão fazer jogo duro contra o Corinthians. Os caras estão criticando o Diniz até hoje, com 10 jogos e uma derrota apenas. O que esperar mais desse pessoal? Mas a informação que eu tenho para vocês, ela é transparente. O Corinthians hoje tem um acordo verbal de renovação com o Memphis Depay, tá? Então vamos aguardar. Memphis Depay não vai jogar contra o Barra, mas deve retornar aí contra o Peñarol, tá, fiel, fora de casa. Muitos falam que pode voltar contra o Botafogo. A informação que eu tenho é que ele retorna contra o Peñarol. Vamos aguardar. É um jogador que vai trazer muita qualidade pro Corinthians. Vamos com calma, que eu acredito que vai acontecer sim essa renovação, porque já há um acordo verbal fechado, tá? Então vamos aguardar que coisas boas vêm por aí. Combinado? Esse é o cenário atual de Memphis Depay no Corinthians. Eu continuo com a informação que ele já está fechado com o Corinthians, tá? Pelo menos é isso. A informação da ESPN bática do Corintianeiro também, que eles acreditam que em breve uma renovação deve acontecer. Certo, fiel? Bora falar sobre mercado da bola completamente em xeque, tá? É isso mesmo. Por quê, Corintianeiro? Porque já aí abaixaram, vamos dizer, esfriaram aí os clubes que estavam loucos para contratar o André. Já não estão nessa empolgação mais, porque o jogador caiu de produção, tá? Até porque hoje o jogador nem merece ser titular do Corinthians. Fiel, se a gente imaginar um cenário aqui em que realmente o Ranieri, o André, desculpa, ele caiu de produção, isso é um fato, ninguém pode negar. Mas vamos supor que o próprio Milan, que pode dar uma nova investida, o próprio, muita gente trouxe Real Madrid, muita gente trouxe Juventus, eu já trouxe outros clubes também. O André é uma carta hoje no Corinthians que já está vendido verbalmente, tá? O André já está vendido, essa é a grande questão. Só que os clubes esfriaram o interesse no André porque não tem um contrato fechado. E muito também pelo fato, tá, fiel? Isso é importante que a gente frise, prestem bastante atenção para a gente não esquecer disso, tá? Muito pelo fato também que o André está se demonstrando um jogador que é indisciplinado. Por tudo que... Fiel, os caras que vão fazer um investimento de 160, 170 milhões, a gente acha que não, mas é muita grana. Então tem olheiros dos clubes, dos times, que ficam a todo tempo olhando o jogador, olhando a performance do jogador, olhando se ele está evoluindo ou não. Então, provavelmente, esse esfriamento que teve do André na Europa pode ser muito pelo caso do André também ter sido expulso de forma indisciplinar, com um gesto obsceno, ter dado aquele carrinho no jogador do Vasco. Os caras acompanham as notícias brasileiras, sabem que o jogador está com problemas psicológicos, o jogador, que é o principal, caiu de produção técnica. Isso influencia muito. E se o André hoje, de 140 a 160, os caras, não é que os caras podem desistir, mas os caras podem chegar na abertura da janela e oferecer 50 milhões no André. Isso joga o planejamento financeiro do Corinthians pro água abaixo. Isso detona o Corinthians completamente, tá? Ah, não. O cara caiu, que num mundo ideal seria o André hoje reserva do Corinthians com o André Carrillo, pela ótima partida que o Corinthians fez com o André Carrillo contra o São Paulo, tem que ser reserva. Aliás, o André já era para ter sido reserva faz tempo, foi ordem de cima para ele continuar como titular, para ele não ser desvalorizado. Mas ele estava suspenso contra o São Paulo. E depois da partida que o André Carrillo fez, não há outra opção a não ser o André Carrillo titular. Tá? Não tem como mais. O André, até pelo bem dele, tem que entrar gradualmente, devagarzinho,
partida após partida, para começar a recuperar o seu bom futebol. Colocar o menino para jogar desde o início hoje é ter uma judiação, porque você queima o jogador, insistindo no jogador e tá queimando o jogador, tá? Então, o André hoje caiu muita expectativa da Europa em relação à venda, que os valores podem abaixar ou até mesmo nem existir se continuar piorando, tá? E a expectativa do Corinthians era de 140 a 160 milhões para contratar 3 jogadores, não queria investir 160, iria contratar jogadores melhorzinhos da primeira janela, que foram oportunidades de mercado, mas jogadores que chegavam para brigar por pelo menos por posição titular. Não seriam grandes estrelas, mas reforçaria o time do Corinthians, tá? Com essa mudança de cenário, provavelmente, tá, o Corinthians pode surpreender nisso daí. O que implica tudo nessa situação, Fiel? Vou trazer para vocês agora a informação quente, tá? Por isso que eu afirmo aqui para vocês, dá essa chance para nós. Somos um canal bom, eu vou afirmar, somos um canal bom, tá? Somos um canal excelente, trazemos notícias boas. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós. E, cara, eu respondo todos os comentários, eu faço de tudo para entregar o melhor para vocês. A notícia quente é, o Corinthians pode mudar completamente a chave do mercado da bola. Corintianeiro, mas como assim? Não contratar ninguém? Pior. Na minha opinião, seria pior. É o Corinthians com contas também que tem para pagar, possíveis transfer bans, o Corinthians começar a ceder outros ativos sem ser o próprio André. Quais são os ativos do Corinthians hoje que tem mercado na Europa? Eu consigo falar aqui milhares. Rodrigo Garro, o Yuri Alberto é um jogador que todo o mercado da bola tem proposta. Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique, que eu trouxe informações que despertou interesse de clubes da Inglaterra. Então tem vários ativos do Corinthians hoje que o Corinthians pode vender, sendo que não era o objetivo era só o André. Mas se a proposta cair ou não tiver mais venda, cara, a gente vai ter que vender um Bidon. Senão o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai ter que vender um Garro. Como a gente vai fazer? Cara, chegou uma proposta do Zenit pro Mateuzinho, não dá para recusar, o André caiu, a proposta pro André chegou a 40 milhões, como que a gente vai fazer? Isso pode implicar o Corinthians ceder alguns ativos de mais importância. Então isso é gravíssimo. Se eu sou o Corinthians, se eu consigo manter um pouco, pelo menos aí, até acabar o ano, ou pelo menos até acabar a Libertadores e a Copa do Brasil, eu faria diferente. Ah, não vai trazer ninguém? Então não vai sair ninguém. Eu acho que isso seria a melhor opção para o Corinthians para ter uma chance de ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. Ah, tá, beleza. Não vai contratar ninguém, mas também não vai sair ninguém. Eu vou manter esse elenco que tá, eu vou aproveitar o Caio César no banco, eu vou aproveitar esses jogadores que estão numa fase boa e vou tentar ganhar uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, quem sabe na melhor das hipóteses os dois, para mim disputar esse torneio ano que vem. Ano que vem, o Corinthians vai vender, vai fazer praticamente um desmanche, vocês podem ter certeza. Então, a informação que estou passando para vocês é que o futuro do Corinthians no mercado da bola hoje está em xeque devido ao grande retrocesso do André dentro de campo, tá? Então o Corinthians pode vender outros ativos sim, sem ser propriamente o André, tá? Então isso na minha opinião, não deixa de ser grave, porque a gente está com 3 competições simultâneas, né? Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores da América, tendo as duas principais com chance, Libertadores e Copa do Brasil, que seria aí um sonho para o Corinthians ganhar um torneio desse novamente, né? Para dar para a gente uma grana, para dar para a gente condições da gente também disputar eles no ano que vem. A gente pode estar colocando ele em xeque por ter aí que desvalorizar o nosso elenco, podendo sair alguns jogadores, alguns ativos aí que valem grana e ajudaria o clube. Pelo menos são as informações atualizadas que eu vim trazer para vocês nessa noite de notícias que chegaram para o corintianeiro. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, meu muito obrigado por tudo mesmo. Comentem o que vocês achou de tudo que foi dito. A sua opinião ela é de grande importância. Eu respondo todos os comentários e vou aguardar o seu comentário lá pra gente conversar bastante. E amanhã teremos live no Corintianeiro, tá? Amanhã pré-jogo e pós-jogo a gente vai fazer a live de Corinthians e Barra pela Copa do Brasil. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!